Oi, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula sobre manejo da alimentação e nutrição, é importante lembrarmos alguns conceitos básicos, dentre os quais nós temos, por exemplo, o conceito de nutriente. A gente fala muito, em nutriente, alimento, por exemplo, mas o que é um nutriente? Qual é a importância que ele tem? Como é que é a classificação desses nutrientes? Como é que nós organizamos esses nutrientes? Então, nutriente, basicamente, nós podemos dizer que é qualquer elemento químico ou componente da dieta responsável pela mantença dos processos vitais do organismo ou que dá suporte ao crescimento ou alguma função em particular, como, por exemplo, a reprodução, a lactação. Esse componente químico ou componente da dieta, ele tem uma classificação. Nessa classificação, nós vamos encontrar 6 classes de nutrientes. Nós temos a água, por exemplo. Outro nutriente são proteínas e aminoácidos, os carboidratos, também chamados hidratos de carbono, os lipídios ou as gorduras, as vitaminas, as chamadas, entre aspas, aminas da vida, e os elementos inorgânicos ou minerais ou sais minerais, como queiram. Esses nutrientes, com certeza vocês viram lá na disciplina de nutrição, nutrição e alimentação, nutrição animal, fisiologia e nutrição animal, dependendo do curso de vocês. Mas certamente todos eles foram abordados e certamente houve um detalhamento bem grande a respeito de cada um deles, porque são muito importantes. Quando vocês vêm lá em nutrição, vocês veem separado, e depois, quando vem a formulação de dietas, é a explicação de como juntá-los dentro de um alimento que vai ser fornecido, então, para o animal. Então, notem que eu já falei aqui em dieta, já falei aqui em alimento, daqui a pouco a gente vai falar de ração também. São conceitos que também precisam ser considerados, porque muitas vezes o pessoal, inclusive já técnicos atuantes no mercado, usa como se fosse sinônimos, tudo fosse a mesma coisa, tudo fosse ração, por exemplo. E não é assim que a coisa funciona. Então não esqueça, o alimento é um material comestível que fornece nutrientes. O que são nutrientes mesmo? Aqui, ó, qualquer elemento químico ou componente da dieta que dá suporte à mantença ou ao crescimento, à reprodução, à lactação, alguma função do organismo em particular. Eles são classificados dessa forma aqui, que a gente já viu, são esses aqui os nutrientes, certo? E o alimento é o material que o animal vai consumir e que vai fornecer aqueles nutrientes. E o que é uma dieta? Dieta nada mais é do que misturar esses alimentos. Para quê? Para fornecer os nutrientes que o animal precisa. Tá, mas o que é ração, então? O que diferencia de dieta? Ração é a quantidade de alimento que tu vai fornecer para o animal diariamente. Quanto que tu fornece de alimento num período de 24 horas. Então, muitas vezes se usa sinônimo ração e dieta. Não são sinônimos, são diferentes. A ração é o que tu fornece de alimento dentro do período de 24 horas. Alimento é o material comestível que fornece os nutrientes. E a dieta é a mistura desses alimentos para que possa haver o balanceamento dos nutrientes que a gente comentou agora há pouco, ali naquela classificação. Então, esse balanceamento é super importante para que nós possamos atingir um objetivo dentro do processo de alimentação do animal. Então, dentro desse objetivo, obviamente que a gente tem que considerar vários fatores. E aí, a gente pensa assim, tá, mas o que eu preciso? Eu já vou avançar aqui. O que eu preciso levar em consideração, então, para que eu possa formular adequadamente uma dieta? A gente vai ver que são vários esses fatores. Mas antes disso, é importante que a alimentação, ela responde por cerca de 70% a 80%, 70%, 75%, dependendo do sistema de produção, responde por 70% a 75% dos custos de produção. Vocês imaginem, se tu levar em consideração todos os custos de produção que nós temos dentro de um sistema, seja de criação de suínos, de aves, por exemplo, 70%, 75%, às vezes 80% é com alimentação. Mesmo que tu leve em conta mão de obra, instalações, equipamentos, depreciação, todos esses fatores considerados, ainda assim, a alimentação responde por 70% a 75% dos custos de produção. Então, obviamente que é super importante e tem que ser sempre levado em consideração. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia perguntar para vocês assim,
O que eu devo levar em consideração para formular adequadamente uma dieta para os animais? E vocês certamente iriam me ajudar a pensar um pouco a respeito. Então eu peço que vocês, nesse momento, pausem o vídeo aqui, antes de ir adiante. Não façam com pressa esse vídeo. Não assistam com pressa. Parem um pouquinho agora, antes da gente ir adiante, e pensem: o que seria necessário, o que eu precisaria levar em conta para formular adequadamente uma dieta, no caso específico aqui, para suínos? O que vocês iriam considerar? Pausaram o vídeo? Então tá, faz de conta que vocês pausaram aí por uns 10 minutos, pensaram, anotaram, e agora a gente vai adiante. Só não vou pausar aqui para não ficar um vídeo muito longo, certo? E não vou ficar parado esperando aqui também, para não ficar um vídeo muito longo. Mas certamente, pessoal, tem alguns fatores que são importantes. Primeiro, a gente tem que conhecer. Conhecer o quê? Conhecer as duas coisas. Conhecer o alimento que nós temos e o animal que nós precisamos alimentar, vamos chamar assim, fornecer esse alimento. Aí você deve estar pensando, mas o animal é o suíno. Sim, o animal é o suíno, sem dúvida, a gente está falando aqui na suinocultura. Mas a gente pode falar que um leitãozinho é igual a um reprodutor? Nós podemos falar que um reprodutor é igual a um animal que está lá na terminação, por exemplo? As funções dele são iguais? Eu posso falar que um animal que está na terminação tem a mesma exigência, e aí eu estou falando já outra coisa, exigência de uma fêmea que está em lactação. E essa fêmea que está em lactação, será que ela tem a mesma exigência de uma fêmea que está em gestação? Então, olha o que eu já estou falando aqui. Eu estou falando em diferentes categorias, dentro da mesma espécie, do suíno. Isso é fundamental que eu considere. Não seria um sonho de consumo para qualquer suinocultor dizer: olha, tu fornece esse alimento aqui, essa dieta aqui, para todas as categorias. Putz, ficaria super feliz, mas não é assim que funciona. Cada categoria, dentro da mesma espécie, tem diferentes necessidades, vamos chamar assim, ou diferentes exigências. Então, esse é um ponto que eu vou ter que levar em conta. Qual é a exigência? Qual é a classe? Qual é a categoria que eu estou trabalhando? Então, eu preciso conhecer o animal, preciso conhecer a categoria. E, obviamente, que eu preciso saber o que esse alimento tem para fornecer. Esse alimento tem o que para fornecer? Em termos de quê? Em termos de nutrientes. Quais nutrientes? Proteínas, minerais, vitaminas, carboidratos. Aquela classe de nutrientes ali, inclusive água, né, que a gente falou agora há pouco na classificação. Então, pessoal, são duas coisas fundamentais: conhecer o animal e conhecer o que alimento tem para poder fornecer para esse animal. Então, essa combinação aqui ela é fundamental. Então, aqui, ó, nesse slide vai falar: alimentação corresponde a 70% a 80% do custo de produção, fica na faixa aí de 75%, mais ou menos, mas varia bastante. Mas não varia, eu digo, dentro dessa faixa aqui, de 70% a 80% custo de produção. E para formular adequadamente uma dieta, eu tenho que levar em conta o que, então? A exigência nutricional dos suínos nas suas diferentes fases e, obviamente, conhecer o que os ingredientes têm para fornecer. Em termos de quê? Em termos de nutrientes. Então, lembre, ingrediente é uma coisa, nutriente é outra, né? Conhecer desses ingredientes o seu conteúdo nutricional, conhecer também o quanto desse conteúdo nutricional, o quanto desses nutrientes estão efetivamente disponíveis para o animal, ou seja, conhecer a sua digestibilidade. Então não adianta nada eu ter um alimento cuja composição nutricional é muito boa, porém ele não tem boa digestibilidade, quer dizer, o animal vai consumir e vai excretar uma grande quantidade daquilo porque não consegue fazer processo de digestão e, obviamente, absorção também. Outra coisa muito importante quando a gente formula uma dieta, por exemplo, levando em conta esses fatores aqui, como eu disse, a exigência nutricional e agora conhecendo os ingredientes, o fato de conhecer o ingrediente me diz que eu tenho que saber também qual é a palatabilidade. O que é a palatabilidade? Lembrando, palatabilidade é o gosto, né? É o sabor, é a facilidade que o animal tem para fazer o consumo daquele alimento. Então, esse aqui, juntamente com a digestibilidade e com o conteúdo nutricional, ele é bem importante,
Porque se o alimento não é palatável, o animal não vai comer ou vai comer só em último caso, só quando realmente está passando fome, aí ele vai começar a se interessar por aquele alimento. Então a palatabilidade, o alimento deve ser palatável para que possa estimular também o consumo pelo animal. Outro fator importante são as limitações técnicas. O que eu quero dizer com limitações técnicas? Eu quero dizer o seguinte, ó, eu posso ter uma dieta onde eu tenho uma boa combinação de vários nutrientes que vêm de diferentes alimentos. No entanto, no computador aqui, quando a gente faz a formulação, o balanceamento está adequado, está tudo certinho, tudo dentro daquilo que a gente espera. Porém, o animal, ao consumir aquele alimento, acaba tendo problemas. Tá, mas que tipo de problema que ele pode ter? Bom, ele pode ter um problema, por exemplo, de uma forte alergia, ele pode ter um problema, por exemplo, de afetar de alguma forma o seu metabolismo. Mas de que forma acontece isso? Vocês pensem o seguinte, ó, quando eu forneço, por exemplo, o milho para os suínos, a gente faz a moagem do milho dentro da granulometria apropriada para ele, e ele é misturado, então, através lá. Então, olha só, já estou falando, né? A gente vai usar um moedor, no mínimo, facilita. Por que a gente moe um alimento, por exemplo? Vocês já pensaram por que a gente faz a moagem? Por que não fornece o grão inteiro, por exemplo? O grão inteiro, o animal teria que moê-lo, mastigá-lo, no caso do suíno. A ave teria uma dificuldade já maior. Depois ele teria que fazer, ou seja, essa transformação física para poder depois fazer a ingestão. Quando ele faz essa transformação física, ele está aumentando a superfície de exposição, por exemplo, desse alimento, para o ataque das enzimas. E a partir daí poder, e também, obviamente, de todo o processo de digestão, que a gente já comentou no vídeo anterior. Agora é importante lembrar o seguinte, ó, que o milho então é fornecido assim, e aí tu pensa, e a soja? Vocês já viram fornecer soja crua para os animais, para suínos em produção dentro de granja? Soja crua? Vocês podem ter visto em fundo de quintal, por exemplo, né? O pessoal que fornece vários alimentos que sobram na propriedade acabar dando soja crua. Soja crua, como a gente vai ver mais adiante, vai causar um baita de um problema para suínos, para aves também. Por que que a soja é fornecida na forma de farelo? Não é só porque o farelo é o produto que tu obtém, é o coproduto da extração do óleo. Se fosse isso, era uma torta que tu ia fornecer, né? É feita a retirada do óleo, por exemplo, por prensagem, e aí tu teria uma torta, secaria aquela torta e fornecia para os suínos, e não é assim que funciona, ele tem que passar por um processo de tostagem ou tostamento. E por que que é necessário isso? Porque a soja tem uma série de fatores antinutricionais. E esses fatores antinutricionais entram aqui dentro dessas limitações técnicas. Felizmente, eles são termoláveis. Então, pelo processo de tostagem, através da elevação da temperatura, se consegue eliminar grande parte desses fatores antinutricionais. Caso contrário, o animal teria um dos grandes problemas. Um dos problemas que tem, um dos fatores antinutricionais é o fator antitripsina. O que acontece ao fornecer na forma crua? Na forma crua, o organismo entende que não está fornecendo tripsina suficiente, porque esse inibidor acaba atuando em cima dele e não deixa transformar, por exemplo, em tripsinogênio, não deixa, por exemplo, atuar em outras enzimas que estão na forma inativa, na forma de zimogênios, e são ativados pela própria tripsina. Então, o organismo entende que não está produzindo o suficiente e vai produzindo mais, podendo chegar ao ponto de levar a uma atrofia de pâncreas, né? Então, tem que ter muito cuidado. Isso é só um exemplo. Um outro exemplo de um alimento que tem limitação técnica, por exemplo, desculpa, outro exemplo, por exemplo, mas que tem um problema de limitação técnica, a gente fala muito assim, substitui, se tu não tem milho suficiente, mas tu tem sorgo, substitui o grão de sorgo, então, substitui ele retira o milho e entra com o grão de sorgo. A composição do milho e do sorgo é muito próxima, é muito parecida ali. No entanto, o sorgo tem um fator antinutricional que precisa ser considerado também e que afeta diretamente a palatabilidade aqui. Vocês lembram qual é? O sorgo tem
o alto tanino, o médio tanino e o baixo tanino. O que é o tanino? O tanino é uma substância adstringente. Você sabe o que é uma substância adstringente? Certamente vocês já tiveram contato com uma, talvez nem saibam que aquilo se chama adstringência. Experimentem comer um caque verde para vocês verem o que é uma substância adstringente. Um caque verde, no momento que tu põe na boca, parece que vai fechando a boca, assim, de tão amargo, chega a correr uma lágrima. Uma banana verde, aquilo é uma substância que tem adstringência, que é muito amargo, né? E o sorgo, além disso, causa alguma série de transtornos metabólicos, principalmente se tu fornecer o alto tanino. Então isso também tem que ser considerado. Por que existe o tal do tanino no sorgo? A gente vai falar mais adiante sobre isso, mas é justamente para proteção dos grãos, e a gente vai mostrar depois, comparando ele ao milho, o modo como ele está na planta, protegendo do ataque de pássaros, senão ele não ia nem conseguir fazer a colheita, porque os pássaros iriam atacar antes. Então existe uma proteção da própria planta, né, para evitar o ataque dos pássaros, que é o tanino, então. Ah, como é que eu controlo isso? A gente vai falar mais adiante, mas é uma limitação técnica. E mandioca, por exemplo, vocês já comeram mandioca crua? Por que que lá no RU, quando estava aberto antes da pandemia, a gente ia lá comer mandioca, ela está lá na forma, ou está na forma cozida, ou está na forma frita. Por que que não está na forma crua? Da mesma forma, não se fornece ela crua, ou não deve fornecer para os animais, principalmente para os suínos ali. Mas por quê? Ah, mas eu já vi alguém fornecer soja crua para os suínos e não deu nada. Olha, certamente foi quantidade pequena e certamente é uma mandioca que não é a mandioca brava. O que que eu quero dizer com isso? Sim, a mandioca também tem fatores antinutricionais. Ela tem dois que são super importantes e que causam uma série de problemas, a gente vai ver mais adiante, linamarina e lota-australina. Esses fatores antinutricionais, eles atuam em cima das enzimas que transportam oxigênio, por exemplo, das chamadas metaloenzimas. E o consumo dessa mandioca crua pode levar a um processo de, entre aspas, envenenamento semelhante à cianose, a envenenamento por cianeto, por exemplo. O animal acaba morrendo por uma falta de oxigênio nas células. Por isso que ela é picada, ela é tostada e daí é fornecida. Quando esses fatores antinutricionais na mandioca, eles estão na raiz, é tranquilo, não tem problema. A partir do momento que ela é quebrada, que há o processo de oxidação, aí ativa as metaloenzimas, ativa os fatores antinutricionais que vão atuar em cima das metaloenzimas. Então, quem descobriu isso foram os índios, da pior forma possível, né? Consumindo essa mandioca na forma crua, mandioca brava que chamam, várias pessoas acabaram morrendo por esse processo de envenenamento semelhante ao cianeto. Mas eles descobriram também que se a mandioca for cortada, é uma raiz, né? Se for cortada e exposta ao sol aí durante uma semana, mais ou menos, tu consegue eliminar grande parte desses fatores antinutricionais. Por isso que ela é feita o corte e já é feita também a tostagem, ou já é feita também, no caso, quando a gente vai consumir, ela é frita ou ela é cozida, porque felizmente é um fator que é termolábil também. Outro fator que eu preciso levar em conta, pessoal, para formular adequadamente uma dieta, então, além de conhecer as exigências nutricionais dos suínos nas suas diferentes fases, dentre os ingredientes, eu conhecer o seu conteúdo nutricional, como a gente falou agora há pouco, a digestibilidade, se é digestível, se é palatável, se tem alguma limitação técnica, a gente vai falar mais sobre isso quando falar em alimentação lá, característica dos alimentos. Outro fator muito importante, já que a alimentação responde por 70% a 80% do custo de produção, é a sua economicidade, ou seja, a facilidade de aquisição, ou seja, se está disponível no mercado. Isso é uma coisa importante porque, dependendo do mercado onde nós nos encontramos, nós vamos ter ali alimentos em maior ou menor abundância. E se tem mais abundância, obviamente que o preço vai estar mais baixo. Então, pega aqui na região, por exemplo, na região de Pelotas aqui. O que que nós temos em abundância aqui? Uma vez eu perguntei isso na aula, um aluno da veterinária falou: "Ah, tem bastante pêssego". Sim, verdade, nós somos uma região produtora de pêssego, mas para fornecer para suínos aqui. Não que não possa fornecer pêssego para suíno, pode, mas não é o objetivo, né?
A produção de pêssego não é para alimentar suínos. Mas o que que nós temos em abundância aqui, além do pêssego, como grande cultura de produção? O arroz, né, pessoal? Então nós temos o arroz e aqueles produtos que são obtidos a partir do arroz, dentre os quais nós temos a quirera do arroz, que é obtida a partir do processamento do arroz, algumas quebras de arroz. Temos também o farelo de arroz, que pode ser integral, que é o farelo gordo, como se diz, ou o farelo de arroz desengordurado, que é aquele que é um coproduto obtido a partir da extração do óleo do arroz. Então, o arroz, obviamente, que ele é utilizado como prioridade para a alimentação das pessoas. No nosso dia a dia, a gente usa muito arroz com feijão, como diz, né? Mas ele também tem que ser considerado, porque há situações em que há uma abundância no mercado, há um volume muito grande, e uma das formas que tem de diminuir esse volume e facilitar com isso ao orizicultor de expor o seu produto e conseguir manter o preço é justamente buscar a utilização em animais de produção, dentre os quais nós temos a suinocultura, mas pode ser usado na bovinocultura, pode ser usado na avicultura. Só obviamente na avicultura de postura tem que ter o cuidado com relação à coloração da gema, né? Se tu for substituir, por exemplo, grande parte do milho pelo farelo de arroz, tu vai ter que levar em conta que vai modificar a coloração da gema em função dos carotenoides que estão presentes no milho, não estão presentes no arroz, e tem que entrar com um pigmentante. Já com suínos a gente não vai ter esse tipo de problema. Então esses aqui, pessoal, são fatores que a gente leva em conta e, né, eu falei aqui do arroz, mas a gente pode ter aí locais grandes produtores de soja, grandes produtores de milho, grandes produtores de sorgo. Então, tudo isso de mandioca, tudo isso tem que ser considerado para tentar reduzir o custo de produção. E esse custo reduzindo em função aqui de ter uma maior facilidade de aquisição, uma maior disponibilidade, então, desse alimento no mercado. Então, basicamente, ainda estamos aqui na introdução desse assunto. São esses os fatores que eu preciso levar em conta para formular adequadamente uma dieta para suínos. Óbvio que a gente vai abordar com mais detalhamento conforme a gente for avançando e conversando sobre as categorias, mas por hora a gente leva em conta esses fatores aqui para a gente ir pensando um pouco a respeito. Eu vou parar esse vídeo aqui para não deixá-lo muito longo e já na sequência a gente vem com outro comentando um pouco mais adiante aqui.